Você fez uma sequência de perguntas, de questionamentos sobre o dilúvio, a catástrofe diluviana. Se ela ocorreu em caráter local ou em caráter global, né? Se foi parcial ou se foi universal. Você também questionou sobre a origem e o destino das águas diluvianas, de onde elas vieram, como elas surgiram e para onde elas foram após o dilúvio. E você perguntou se existe alguma ciência, alguma teoria, alguma filosofia capaz de responder de forma cabal e convincente esses seus questionamentos. Eu diria que é possível que exista, né? Possível, embora eu acho improvável. É improvável. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: a Bíblia tem respostas. Respostas cabais para os questionamentos, para as indagações da mente humana. Portanto, venha comigo rapidinho e vamos fazer uma reflexão sobre este tema dilúvio à luz da Bíblia. Mas antes disso, dê uma clicadinha aí neste espaço, eu preciso disso. E faça aí um comentário, o espaço aí é livre, é democrático, é acessível. Faça um comentário sobre o dilúvio. E eu quero ler com você aqui Gênesis capítulo 7, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: e as águas do dilúvio prevaleceram excessivamente sobre a terra e sobre os altos montes, né? E havia debaixo de todo o céu, e foram cobertos todos os montes. E o versículo 20 diz assim: 15 côvados acima prevaleceram as águas do dilúvio. 15 côvados acima dos montes dos Everestes. Então você observa aqui uma evidência inequívoca da universalidade da catástrofe diluviana. Essa teoria de inundação parcial, ela pode até ter base epistemológica, né? Ou seja, ela pode até ser apoiada, ser respaldada por outras correntes de pensamentos filosóficos. Mas não tendo legitimidade bíblica, para nós não tem credibilidade. E aqui está uma evidência inequívoca de que o dilúvio não foi parcial. O dilúvio foi universal. Diz aqui o texto que as águas excederam o Everest 15 côvados. Os Everestes eram montes, são os montes que ficam mais altos na face da Terra. Dizem os cientistas, os geólogos, geógrafos, arqueólogos, que o Everest fica 800 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. O Everest é tão alto que meia hora no Everest uma pessoa pode ter uma hipotermia e morrer. Entendeu? Porque o clima lá é muito frio, a temperatura é muito baixa devido à sua altitude. Mas diz aqui o versículo 20 que as águas foram além do Everest 15 côvados. Um côvado dá 45 centímetros numa medida antiga. Aí você faz a conta. O Everest tinha 800 metros de altitude. Com mais 15 côvados, se um côvado dá 45 centímetros, então é fácil você saber exatamente qual era a altura do Everest. Entendeu? E outros questionamentos que fizeram. Qual a origem das águas do dilúvio? Como elas surgiram? Bem, a Bíblia diz que as fontes do grande abismo romperam e janelas do céu se abriram. Então você observa aí águas subterrâneas e águas nas camadas atmosféricas.
entendeu? Águas nas camadas atmosféricas. E daí surge surge aí várias teorias, viu? Surge a teorias da profundidade de reservatórios inimagináveis. Aí surge a teoria das placas tectônicas. Essa teoria acredita que essas placas rochosas que cobriam a superfície da Terra, a litosfera da Terra, elas romperam, daí surgem as águas do dilúvio. Então são muitas as teorias, né? Muitas as teorias, mas são somente teorias. Porém a Bíblia apresenta uma verdade. E partindo da Bíblia, não é uma verdade relativa. Partindo da Bíblia é verdade absoluta. Porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, como diz o liberalismo teológico. A Bíblia é a palavra de Deus. E vamos ver o que a Bíblia diz. Essas fontes de água, entendeu? Essas fontes de águas do grande abismo que se romperam. Que fontes são essas? É claro que a linguagem aqui não é denotativa, é uma linguagem conotativa, é uma linguagem metafórica. Aí, vamos ver o que diz aqui o capítulo 8, versículo 1 de Gênesis. 8, versículo 1 de Gênesis, diz assim, olha. Deus fez passar um vento ele fez passar um vento sobre a face da terra, e as águas diluvianas aquietaram. Cessaram também as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus também cessaram, e as águas se detiveram. Então você observa, querido, que essas fontes de água do grande abismo, essas fontes que se romperam, são águas subterrâneas, né? E essas fontes liberaram as águas diluvianas. Então observe, se você observa, águas em cima nos céus e águas debaixo da terra. Entendeu? Porque as janelas dos céus aqui, elas se abriram. São camadas de águas retidas na atmosfera, e essas camadas de água se romperam, causando o dilúvio, que não foi parcial, foi universal. Veja o que é que diz aqui o versículo 3. As águas tornaram-se sobre a terra. No outra tradução, diz assim que as águas retornaram à terra. E no texto original, no texto hebraico, diz assim, e as águas diluvianas voltaram às fontes originais. Então, querido, fica subentendido que as mesmas fontes que produziram essas águas, elas receberam também as águas. Tá aí uma resposta, talvez convincente, para você que fez questionamento. De onde vieram as águas do dilúvio? E para onde elas foram? Agora, querido, depois que as águas do dilúvio, elas baixaram, existe aí um fenômeno que é intrigante. Quando as águas baixaram, porque houve na face da terra, houve uma catástrofe diluviana. E esta catástrofe causou mudança, causou transformação, mudança geográfica, mudança geológica, mudança climática. Mas o Everest, dizem os cientistas, que o Everest ele não sofreu mudança no seu aspecto físico. Quando as águas desceram pela intervenção de Deus, o Everest se mostrou, mas ele não teve mudança no seu aspecto físico. Fenômeno este que a ciência não consegue explicar. Não existe uma explicação racional para este fenômeno. Agora, quando as águas baixaram, houve uma intervenção de Deus. Houve uma intervenção de Deus. Porque diz aqui o texto que Deus fez soprar um vento. A arca chega no Ararat. Este monte Ararat, ele é um grande fenômeno histórico. E no Ararat diz aqui o texto que as águas foram minguando,
dando a subentender aqui que as águas absorveram, a terra absorveu as águas. Entendeu? Respaldando aqui essa teoria de que as águas subterrâneas deram origem ao dilúvio. Diz aqui o texto assim, olha, e as águas foram minguando até o 10º mês. Elas foram minguando, desaparecendo. O solo foi absorvendo as águas. Agora, queridos, é preciso entender que a terra pré-diluviana, ela sofreu uma alteração, uma mudança. Então a terra pós-diluviana é outra. Entendeu? Aí algumas teorias perdem se desestabiliza. Se desestabiliza. Porque a terra antes do dilúvio era uma, depois do dilúvio outra. Houve mudança no globo terrestre. Houve mudança climática, mudança geológica, mudança geográfica. É preciso atentar para esses detalhes. Noé, quando a arca encosta no Ararat, a Bíblia diz que as águas baixam, vem a quietude, vem a bonança. E Noé, a sua esposa, os seus filhos saem da arca para o descanso. Diz aqui o texto, olha, Noé, sua esposa, seus filhos. Agora, queridos, quem foi a esposa de Noé? Nós não vamos encontrar o nome dela nos livros canônicos, né? Mas no Talmud judaico você vai encontrar o nome da esposa de Noé. Ela foi chamada de Moema, no Talmud judaico. Já no livro de Enoque, que é um livro que nós chamamos de apócrifo, ou pseudo-canônico, no livro de Enoque, a esposa de Noé chama Enzara. Aí você tem duas possibilidades. Agora, qual é a fonte mais confiável? É o livro de Enoque ou é o Talmud judaico? Aí fica a seu critério. Mas, queridos, outro fenômeno intrigante é que quando as águas baixaram, que veio a bonança, houve um arco-íris nos céus. Houve um arco-íris nos céus. Aqui no capítulo 9, versículo 11, deixa eu ver se é 11 mesmo, é 11. Diz assim, olha, eu estabeleço convosco o meu concerto, e nunca mais haverá dilúvio que dizime vidas e que destrua a terra. Então a terra não mais será destruída por catástrofe diluviana, não mais haverá dilúvios. E ele diz aqui, olha, e surgirá nos céus um sinal do meu concerto, uma lembrança da aliança. Aí surge um arco-íris de 7 cores nos céus. Este arco-íris, ele tem um profundo significado simbólico para o islamismo, para o judaísmo e para o cristianismo, ou seja, para as religiões monoteístas abraâmicas. O arco-íris é um sinal de lembrança do pacto que Deus estabeleceu com Noé. Então o arco-íris pode ser reverenciado. Já as religiões orientais, budismo, confucionismo e outras religiões, deturpam o significado do arco-íris. Eles acreditam que quando surge o arco-íris é preciso prostrar e fazer meditação profunda. É contemplar o arco-íris e meditar, porque essa meditação profunda leva a pessoa a alcançar o estado de apateia, ou seja, de ausência de dor, de ausência de patologia, ausência de sofrimento, e alcançar um estado pleno, uma vida de eudaimonia, uma vida de felicidade plena. Então o arco-íris pode levar você a uma elevação espiritual. A Bíblia diz aqui que não. Então o povo hebreu tinha essa consciência, que quando o povo pensava em pecar, pensava em se degradar, ou todas as vezes que o povo pecava contra Deus, surgiu o arco-íris nos céus, aí o povo voltava à comunhão com Deus, porque refletia sobre o arco-íris.
Aí o povo se quebrantava, o povo se humilhava, o povo pedia perdão e Deus perdoava o seu povo. Então o arco-íris é um símbolo de novo concerto, nova aliança entre o povo e Deus. Agora, existem alguns aspectos também relacionados à catástrofe diluviana. O que causou o dilúvio? Bem, a Bíblia diz que a degradação do gênero humano, levou Deus a arrepender até de ter feito o homem. É claro que o escritor aqui está usando uma linguagem metafórica, que quando você atribui sentimento humano a Deus, você está usando figuras de retórica, que Deus não se arrepende, não no sentido moral, entendeu? Não no sentido de sentimento de culpa, mas o fato é que o gênero humano se corrompeu de maneira tal que a Bíblia diz que Deus arrependeu de ter feito o homem. E a degradação do gênero humano foi a causa do dilúvio. A causa do dilúvio. Queridos, nós vamos sequenciar este assunto para não ficar o vídeo muito longo, ficar o vídeo só com 8 a 10 minutinhos. Vamos dividir em partes, né? Primeira, segunda e terceira parte. E eu te espero no próximo vídeo e que Deus abençoe grandemente a sua vida.